Skull Knight ordena, apareça, mas o ovo com olhos diz, esse é meu jardim, sumam daqui. Ele tenta atacar Skull Knight, mas é inútil, então ele sai pulando e rouba Luca. Luca então acorda numa espécie de cativeiro. Ela pergunta ao ovo quem ele é. Ele diz que não é ninguém, que ele morreu antes de ser conhecido e que ele nunca se encaixou em lugar nenhum. Ele saía para catar lixo durante a noite e durante o dia se escondia em algum buraco, até que com o tempo a sua casa foi se transformando em um cemitério dos corpos que caíam de cima das torres. Ele foi com o tempo sendo esmagado pelos corpos, até que um dia ele encontrou um ovo, um berlit. E um dos 5 anjos desceu do céu. Ele ensinou muitas coisas e disseram que ele nasceu para dar à luz a um mundo perfeito. Luca pergunta a ele, você quer vingança pelo que aconteceu? E ele diz, não é vingança, é salvação. O mundo precisa do último dos fragmentos que falta para ser completo. Este fragmento nós chamamos de Deus. Enquanto Guts luta loucamente contra os carrascos de Mosgos, enfrentando suas armas de tortura vorazes, um dos carrascos diz a Mosgos que ele vai entrar na luta e que Mosgos não precisa se preocupar. Enquanto isso, o ovo está dizendo que tudo caminha em direção daquele dia e diz que tanto Guts quanto Casca são receptáculos daquele dia, e quando os desgraçados humilhados deste mundo clamarem pelo escolhido, ele chegará. Ele diz ainda que nunca existiu de verdade nesse mundo. Ela pergunta a ele então por que ele trouxe ela ali, por que ele quis dizer isso quando Skull Knight chega e acaba com a vida dele. No seu último sussurro ele diz, poderia ter sido qualquer um. Eu só queria dizer. Ela tenta perguntar algo a Skull Knight, mas ele diz, isso não é assunto do reino mortal. O lugar está desmoronando e Skull Knight tenta tirar Luca dali. Os carrascos estão segurando Guts para que Mosgos possa fugir com Casca. Um deles, que tem uma roupa como de uma águia e também tem garras como de uma, segura Guts pela cabeça. Mosgos finalmente foge com Casca e acaba levando Isidoro e Puck. A batalha mortal entre Guts e os carrascos começa. O carrasco gigante usa a roda da tortura contra Guts. Guts então usa o canhão da sua prótese e atira nele. Ele começa também a usar todo tipo de explosivo para distraí-los e acaba matando o primeiro carrasco. O segundo carrasco o ataca com uma arma cheia de espinhos, mas a espada de Guts prevalece. Mas ele sequer tem tempo de comemorar. O prédio está balançando e os demônios estão invadindo todas as partes dele. Skull Knight diz que os demônios estão ali porque foram reunidos os que estão marcados com o estigma. Então ele pega Luca e sai correndo. Descobrimos então que o ovo continua vivo. Os demônios então começam a crescer de tal forma que chegam num exército da Santa Sé. Azan ordena a evacuação e retirada de todos eles do castelo. Os refugiados também estão sendo possuídos por demônios e começam a devorar uns aos outros. Quando os demônios cercam a multidão e o exército da Santa Sé, Mosgos começa então a jogar fogo pela boca e a queimar os demônios. Ele diz para a população não temer, pois ele já pegou a bruxa e vai queimá-la numa fogueira, e todo esse mal vai embora em breve. A multidão então, enfurecida, pega a Casca e vai queimá-la, enquanto Guts tenta passar pelos demônios. Guts tem pouco tempo para salvar Casca. A multidão está prestes a queimar Casca, mas Guts não consegue se livrar dos demônios que estão em volta dele. É tudo como daquela vez. Guts se sente impotente de novo. Skull Knight se despede de Luca e diz que se ela quiser viver, é melhor ficar longe de tudo isso. Ele está dizendo que todos nós somos prisioneiros nas garras do destino e já não há nada que se possa fazer. Quando Zod aparece. Enquanto isso, o ovo diz, em breve, muito em breve, minha vida também vai se esvair. E aí, por fim, vou querer ver meu mundo do alto como se estivesse destruído. Se, como aqueles inquisidores, eu tivesse conhecido aquele sacerdote, minha vida teria sido diferente. Eu teria sido alguém, teria encontrado alguém, mas não conheci ninguém. Na verdade, eu existi tão somente para menosprezar esse mundo do alto da minha solidão. Já chega, que chegue logo o fim. Ele então encontra um feto completamente deformado e diz, essa criança salvou aquela bruxa inúmeras vezes. Esse é um corpo de carne, mas não é humano. Ele está morrendo. Ele então engole o feto e diz que pelo menos ele pode sonhar, usando seu corpo como berço do novo mundo. A multidão então começa a acender a fogueira que vai queimar Casca, mas Isidoro tem um plano para salvá-la. Ele amarra uma corda em si mesmo e se joga de cima da masmorra e consegue pegar Casca e voltar com ela nos braços numa boa.
mas Mosgos não fica muito feliz com isso e vem voando com toda a força para pegá-la de volta. Mas a essa altura Guts já está perto e acaba cravando sua espada bem no peito de Mosgos. A multidão fica em choque, pois o arcanjo foi derrotado. Enquanto Guts perfurava Mosgos, ele viu algo que o intrigou. Ele viu o ovo e dentro do ovo havia um feto. Ele não entendeu bem o que era, mas ele sentiu algo estranho quando viu. Mas a verdade é que Mosgos não morreu e ele volta em uma forma totalmente assustadora. Sua pele é como que feita de pedra. E ele diz que se Guts ainda está vivo, é que os seus carrascos foram convocados ao céu. Ele vai esmagar Guts para homenageá-los. Guts não tem outra opção senão partir para cima de Mosgos, mas a pele dele agora é tão dura que nem mesmo a espada de Guts consegue penetrá-la. Enquanto Mosgos luta com Guts, os seus 2 carrascos que sobraram continuam tentando pegar casca. Nina pensa que eles vão morrer e resolve se separar do grupo. Como sempre, ela é inconstante, mas ela acaba sendo cercada pelos carrascos e por sorte não morre. Mas Puck e Isidoro bolam um bom plano. Isidoro usa o brilho do seu corpo élfico para cegar os 2 carrascos, e quando eles caem no chão, são finalizados por Jerome, o cavaleiro que os ajudou a sair da prisão. Mosgos fica muito irritado ao saber que os seus 2 últimos carrascos estão mortos. Guts continua lutando com Mosgos, mas a coisa não está fácil para ele, pois o corpo de Mosgos parece não ter nenhuma fraqueza. Guts tenta de todas as maneiras tentar cortá-lo. Os ataques de Mosgos são muito poderosos e Guts acaba sucumbindo, mas finalmente ele consegue enxergar uma fraqueza no peito de Mosgos. Ele então coloca uma bomba dentro do peito de Mosgos e diz que Mosgos está prestes a se decepcionar consigo mesmo. A bomba explode e Mosgos começa a sangrar. Guts então desfere o golpe final, cravando sua espada no peito de Mosgos. Mosgos então diz que ele está a caminho do céu, mas que vai levar Guts junto com ele. Guts diz que por hora vai recusar o pedido. Ele balança a sua espada com muita força e joga Mosgos para baixo da masmorra. Mosgos finalmente morre. Quando ele morre, os demônios então começam a vir com força total e devorar toda a população do campo de refugiados. Eles tentam fugir para dentro do castelo, mas os demônios já estão lá também. Isidoro e Guts então descobrem que o corpo flamejante de Mosgos está afastando os demônios. Os demônios, na verdade, têm muito medo de fogo. Guts então pega alguns pedaços de pau e diz a todos: se quiserem sobreviver, acendam isso. Ele calcula então que em breve o sol vai nascer e os demônios ou vão desaparecer ou vão enfraquecer muito. Por ora, é preciso abrir caminho. Nina acorda e descobre logo que está com a perna quebrada. Ela pega um pedaço de pau para se guiar, mas ela não consegue andar direito e acaba caindo. Quando ela vê a multidão, ela começa a pedir socorro, mas a multidão sequer liga para ela. Eles estão desesperados e Nina vai ser pisoteada quando Luca se joga em cima dela e impede que a multidão mate Nina pisoteada. Luca diz que não consegue carregá-la, mas que pode escondê-la até o sol nascer. Então ela coloca Nina dentro de um barril. Guts diz que não tem outra opção senão continuar queimando os demônios. Farnese fica impressionada com a determinação de Guts, mesmo numa hora tão crítica. Enquanto Nina está dentro do barril, ela começa a sentir que está com muito medo, mas ela percebe que o medo que ela sente nada mais é vontade de viver. Todas as almas perdidas ali, naquele lugar, começam a gritar uníssono, em uma só voz. Eles atormentam Guts e seus companheiros. Eles estão gritando, na verdade, por salvação. O ovo então diz: tudo em meu mundo é uma só voz. Todo mundo que eu vou criar clama por ele. Puck então abre a bolsa de Guts e o berrelite que ele carrega na bolsa está ressoando junto com as vozes demoníacas. Guts então começa a sentir uma forte agonia. Ele não sabe de onde vem. Ele então tem uma visão de Griffith se formando em um ventre de luz. Enquanto o ovo fala: quanta luz ele nos trouxe. As almas então começam a sangrar e Guts grita por Griffith. Então todo o pináculo da torre onde eles estavam desaba. O sol finalmente nasce e eles estão salvos. Nina finalmente sai do barril e diz que Luca colocou ela ali para que ela não fosse pega pelos demônios. Ela começa então a procurar por Luca e a encontra dentro de um poço. Eles estão festejando, mas são imediatamente atacados pelo exército Kushan.
Eles desejam capturar Guts para restaurar a honra do clã. Logo, Guts se junta com Sérpico e Azan também aparece. Vão ser os três contra todo o exército Kushan. Quando eles sentem um forte terremoto, seguido de uma explosão, Zod aparece e corre em direção a um ponto. Guts olha para o alto de um muro e vê Skull Knight. A espada dele aponta para um ponto, o mesmo ponto em que Zod está caminhando. Naquele momento, todos prenderam a respiração e todos perceberam que o que desejavam se realizou. O líder Kushan então ordena que todos capturem Griffith, mas Zod não deixa que ninguém se aproxime dele. Casca então esboça reações inenarráveis quando ela vê a imagem de Griffith. Depois de tantos anos, todos acabam fugindo dali. Apenas Guts e Casca ficam no campo de batalha. Todo o exército Kushan está em frente de batalha. Quando eles olham para o céu, Griffith sai voando em cima da cabeça de Zod. Farnese diz que certamente ele não é humano. Enquanto isso, Guts sai levando Casca em um cavalo, rasgando todo o exército Kushan. Luca diz que não existe uma pessoa melhor para proteger Casca do que Guts. Isidoro e Puck então se despedem dos seus amigos. Eles precisam encontrar Guts o mais rápido possível. Nina está indo à beira de um lago quando ela encontra Joaquim. Joaquim pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ele diz que estava com medo e que suas ações foram injustificáveis, apesar de Nina ter tentado matá-lo. Farnese então tira sua armadura e diz que está deixando a ordem. Ela não conseguiu fugir das trevas de sua infância e que seu destino agora é seguir o espadachim negro. Azan fica chocado com a decisão de Farnese, mas Sérpico continua seguindo Farnese. Nina então resolve fugir com Joaquim. Ela diz que Joaquim tem as mesmas fraquezas que ela e que juntos eles podem ficar mais fortes. Naquele dia, uma fenda se abriu no horizonte e por ela, o mundo que vemos hoje começará a ruir.